Vamos lá. A graça e a paz do Senhor Jesus para você que está conectado comigo. Ó, tem esse John aí, ó, que vocês estão vendo aí conectado, cozinheiro, chefe. Ele podia fazer assim aquele café da manhã com frutos do mar. Ah, não é café não, é almoço, né? Ah, vai ser. É verdade, olha lá, o almoço da Ingrid, 1h da tarde lá. Mas amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com você por mais esse dia, 29º dia deste livro, Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Eu fui desafiado, eu estou sendo desafiado, eu estou curtindo demais esse momento gastei um tempo quando fui traduzir, agora remoendo um pouquinho mais, comendo um pouquinho mais para poder me preparar para ministrar para você, mas quem é ministrado somos nós mesmos. E a aula, a lição de hoje, ou o capítulo de hoje, traz muita reflexão. E é uma verdade, irmãos, porque impressionante. Nunca é tarde para começar com o Senhor, nunca é tarde. Eu anotei aqui, para eu não esquecer, esse capítulo de hoje, resumido em uma frase e nada mais, é: o fogo de Deus pode parecer oculto sob as cinzas da dor, mas basta um sopro da sua graça para reacender a chama e transformar corações. Eu vou repetir. O fogo de Deus pode parecer oculto sob as cinzas da dor, mas basta um sopro de sua graça para reacender a chama e transformar corações. Aleluia! Poderoso demais essa mensagem de hoje. E eu quero que você que está me ouvindo, fique até o fim. Não vai demorar muito, ou se vai demorar, o que é um pouquinho de tempo aí que você está conectado comigo, você que está ao vivo, nossa, que bênção ter você aqui, você que vai assistir depois, fica até o fim. Essa palavra pode mudar a sua vida, mudar a sua história, pode encorajar, pode edificar. Eu tenho recebido aqui irmãos que estão sendo edificados com cada história, com cada uma dessas histórias. Não é verdade, irmãos? Você que está sendo edificado aí, escreve aí alguma coisa, dá uma palavra aí, só para que eu não pareça que esteja forçando a barra ou mentindo, mas se você puder, por favor, o que tem sido esses 29 dias, o que tem sido essas histórias, o que te chamou a atenção, né? Depois eu quero muito te ouvir qual que foi a história que mais te chamou a atenção e por quê. Eu tenho muito interesse de saber sobre isso. Vai ser poderoso, vai ser poderoso. Irmãos, eu quero, então, contar essa história de hoje. Eu estou só vendo aqui que está tudo funcionando, vocês estão me ouvindo bem, né? Imagino, graças a Deus. E eu quero aqui, em nome de Jesus, começar então essa história de hoje da irmã Jing. E essa história é muito interessante. Na província de Shandong, vou fechar aqui por causa do barulho, e hoje tem feira aqui na rua, que benção. Nessa província, ela desempenhou um papel muito forte, muito grande, muito importante para o avivamento da China. E essa província, ela ganhou ainda mais força neste avivamento depois que eles receberam a visão do De Volta para Jerusalém, aceitaram essa visão e foram ministrar e foram viver essa visão. Que visão é essa, Danilo? A visão do De Volta para Jerusalém é Deus falando para a igreja chinesa: ide e pregai o evangelho até o fim do mundo. E a grande pergunta era: aonde é o fim do mundo? E eles entenderam que o fim do mundo também é o começo do mundo, ou seja, Jerusalém. Então, eles começaram a caminhar pregando o evangelho para toda a China, Coreia do Norte, até Jerusalém. Até Jerusalém. Então, passando por países fechados para o evangelho, países que são completamente fechados para o evangelho, ali eles pregam a palavra do Senhor, vão ministrando a palavra do Senhor, e hoje cerca de 30 mil pessoas de 28
a 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia na China. Aleluia! Ah, você perdeu a oportunidade de dar um aleluia aí. De dar um glória a Deus aí. E aqui os missionários do Ocidente, eles foram então lá, perto de 1900 e alguma coisa, para essa região de Shandong, levar o evangelho aos chineses. Tinha um pastor aqui pentecostal, pregou o evangelho para um homem chamado Jing Jianying. Eu não sei falar. Eita, até os bebê fufu caíram depois dessa minha pronúncia. Então eu vou deixar vocês aqui, porque realmente a pronúncia foi horrível. Mas quando esse jovem chinês também recebe a palavra do Senhor, ele aceita o Senhor Jesus, é batizado com o fogo do Espírito Santo, começa a pregar o evangelho, abraça a visão do de volta para Jerusalém, e ele, filho dele, a família dele, começam a pregar o evangelho de Cristo nessa região. Lindo, maravilhoso, bênção. Vamos agora viajar para 2006, então lá 1940, alguma coisa, 2006. Muito tempo, irmãos. Nós estamos falando aí de mais de 50, 60 anos quase. 60 anos. A história diz aqui que em uma noite, na cidade de Guangzhou, essa eu conheço, várias pessoas estavam com uma equipe dentro de um hospital em Liupan, é uma cidade, e se reuniram e começaram a contar as histórias da visão do movimento de volta para Jerusalém. Começaram a contar o que era isso, o mover que isso tem sido e é na igreja chinesa, na China por si só, almas vindo para o Senhor, as igrejas domésticas crescendo de 1 milhão para quase 200 milhões, eles contando essas histórias ali naquele hospital. Por aproximadamente 3 horas, essas pessoas estavam contando essas histórias para os funcionários do hospital e para funcionários do governo que estavam ali nesse hospital, contando sobre as incríveis histórias e testemunhos das igrejas domésticas por causa desse movimento de volta para Jerusalém. Entendeu? Então no hospital, conversando, falando do de volta para Jerusalém, e de repente, uma senhora que estava ali no hospital, ela se levantou, já senhora, ela se levantou, foi até esse grupo de pessoas que falava sobre o de volta para Jerusalém e falou assim: vocês não sabem quem eu sou, vocês não fazem ideia de quem eu sou. E ela diz: eu sou a neta de Jing Jianying, o fundador desta família de Jesus, é a rede de igreja dele, ali dos irmãos, é a família de Jesus. A neta, coincidentemente, estava naquele momento, naquela hora, ouvindo todas aquelas histórias e ela se apresentou para aquelas pessoas. Eu sou a neta dele. Mas o que acontece foi o seguinte: eu estou ouvindo essa história que vocês estão falando e me fez lembrar de quando eu era garotinha, quando eu ouvia o meu avô e o meu pai falarem e pregarem o evangelho de Cristo para essas pessoas. Mas eu vi o meu avô e o meu pai serem presos, serem torturados. Eu vi a minha mãe sendo rejeitada pela vizinhança, pelo simples fato de crer em Jesus Cristo. Não podia ter ajuda, não podia ter trabalho. Eu mesma não pude frequentar escola por causa de sermos cristãos. E eu vendo o meu avô sofrendo, morrendo por isso, o meu pai sofrendo e morrendo por isso, a minha mãe sofrendo por causa disso, eu coloquei no meu coração: eu quero ficar longe disso. Eu não quero que os meus filhos passem por isso. Ela guardou um ódio, ela guardou uma mágoa de Cristo, do Evangelho, porque ela viu o que aconteceu com a sua família por causa do Evangelho de Cristo. Morte, tortura, prisões, perseguição, fome, miséria. E tamanho foi a revolta no coração dessa senhora Jing, também pelo mesmo nome, primeiro nome do avô. Tamanha foi a revolta que ela se decide se casar com um homem funcionário do governo, ou seja, do Partido Comunista. Ela realmente não queria viver essa vida cristã, porque só trouxe mal para ela.
E ela então casa com esse rapaz. E se ela fosse visitar alguma igreja, ela iria na igreja que era a igreja controlada pelo governo. Jing, essa senhora, a irmã Jing, por causa do ódio, por causa da dor, por causa da mágoa, decide virar as costas para o evangelho de Cristo. Se casa com um rapaz comunista. E deixa para lá tudo um chamado de Deus para a vida dela. Anos se passaram. Muitos anos se passaram. E aí agora, em 2006, agora, praticamente 20 anos atrás, ela ouve, já uma senhora, ela ouve as mesmas histórias de poder, de vida, de salvação, de alegria, de libertação, de cura, de transformação. E ela ouve essas histórias num hospital e ela se levanta. E ela diz assim, o seu corpo frágil ficou ereto, enquanto a sua voz erguia em um crescente. E ela dizia, embora eu possa estar velha e já tenha desperdiçado tantos anos, prometo que a partir de hoje não ficarei mais em silêncio. Não passará mais um dia sem que eu compartilhe as boas novas de Jesus Cristo com todos que eu puder falar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nunca é tarde para começar. É verdade, anos se passaram. É verdade, muitas oportunidades se passaram e elas não voltam, oportunidades não voltam. Mas para o Senhor Jesus, Ele faz novas coisas. Eis que faço uma coisa nova. Isaías. Hein, John? Eis que faço uma coisa nova. Você não está percebendo? Essa palavra é para você. Eis que faço uma coisa nova. Você não está percebendo? Abrirei caminho no deserto e rios. Abrirei caminhos pelos caos e rios no deserto. Deus vai fazer o impossível ser o seu testemunho de vida, se você ouvir a voz dele hoje. Hoje. Ouça a voz do Senhor hoje. Ele fala com você hoje. Não espere tantos anos. Deus já te chamou, meu irmão e minha irmã. Só quem entra nessa live aqui é alguém que ama o Senhor Jesus, que vive para o Senhor Jesus, que tem um chamado do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Essa live é para despertar você, irmão e irmã, para me despertar, para nos edificar a viver o melhor de Deus que já chegou na tua vida. Oh, queridos, eu fui um daqueles que falou muito disso, e eu até creio nisso, mas talvez precisa melhorar a frase. Eu já falei muito, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Não! Não. Essa revelação veio fresquinha, veio recente, através do meu irmão, que é pastor. Ele disse assim, Dani, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio e ele habita dentro de você. Aleluia! Jesus já veio, o Senhor já veio, e o Espírito Santo já veio, e ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Robson, Deus te ama, ele habita dentro de você, o melhor de Deus já está na sua vida. Tati, Ítala, Gisele, Ingrid, Elaine, Liane, Dani, John, tantas pessoas que estão aqui conectados. O melhor de Deus já veio e habita dentro de você. Então o que nós vivemos hoje? Desfrutamos do melhor de Deus. Ele já está aí. Não espere o melhor de Deus chegar. Ele já chegou. Eita, tá profético aqui hoje, hein? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Essa história me inspirou. Talvez por alguma dor. Inês, tá aí também que eu não vi. Inês, o melhor de Deus já está dentro de você. E você vai desfrutar isso em nome de Jesus. Pronto, sabia que está faltando alguém. Mas deixa eu te falar. Irmãos, não espere.
Ah, eu lembrei. Talvez você foi machucado. Talvez você viu muita coisa que te deixou triste. Você viu muita coisa que te deixou muito magoado. Relacionamentos. Eu não acredito que a igreja é um problema. A igreja ela é santa, ela é imaculada, ela é abençoada, ela é a noiva de Cristo. Mas as pessoas, os relacionamentos, eu e você, causamos problemas. E isso traz mágoas, traz dor. Ou, nesse caso aqui, irmãos, por causa do evangelho de Cristo, ela viu a fome, a miséria, a prisão, a tortura. Aqui é diferente das nossas brigas e relacionamentos, né? Aqui é perseguição mesmo. Mas, trazendo para a tua vida, eu não sei o que está te bloqueando, ou que te bloqueou, o que te travou para o chamado de Deus para a sua vida. Eu não faço ideia. Pessoas, relacionamentos, mágoas, o teu ego, o teu orgulho. Foi você que causou? Foi alguém que causou? Você é quem traiu? Você que foi traído? Não sei. Mas uma coisa dá para perceber. Você parou. Você deixou de lado esse chamado do Senhor sobre a tua vida. Hoje, 29 de outubro, é o dia do sai de dentro da caverna. Do sai de dentro do sepulcro. Eu quero aqui, pela autoridade do nome de Jesus, assim como ele fez com Lázaro, Lázaro vem para fora. Eu quero dizer, minha irmã e meu irmão que ouve esta palavra, vem para fora. Sai. Sai. Permita que o talento que Deus te deu, e pelo menos ele te deu 1, para outros ele deu 2 e para outros ele deu 5. Mas todos recebemos 1. Este talento vai ser aplicado ao Senhor Jesus. Vai ser aperfeiçoado pelo Senhor Jesus e vai alcançar muitas vidas. Muitas vidas. Eu não sei quantas vidas vieram para Cristo Jesus através da história dessa senhora, irmã Jing. Mas uma coisa eu sei, a família dela é responsável por milhões de conversões para Cristo Jesus lá na China. E você pode ser alguém que possa fazer parte disso. Você pode ganhar uma pessoa para Cristo, você pode falar do amor do Senhor Jesus para 10 pessoas, para 1000 pessoas, não sei. Você pode orar pela igreja perseguida, você pode clamar pela igreja perseguida, você pode se juntar, se conectar com a gente em relação à igreja perseguida. Talvez esses chineses, talvez não, certamente esses chineses nunca vão te conhecer. E você está ali orando por eles, você está ali clamando por eles. Você está ali orando pelos irmãos da Nigéria que nunca vão te conhecer. Você está ali clamando pela vida deles. Você está orando pelos irmãos ali em Moçambique, pelos irmãos ali na China que estão presos, no Irã, no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão, na Coreia do Norte. Você pode orar por essas pessoas e eles nunca vão te conhecer, mas Deus está vendo todas essas coisas. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Há uma presença do Senhor aqui nesta manhã, neste momento com você. Recebe essa presença em nome de Jesus. Recebe esse chamado aí em nome do Senhor Jesus. Recebe essa voz entrando no seu coração e dizendo: vem, vem, vem. Oh, irmãos, as suas ofertas para as missões, elas não são esquecidas. As suas orações pelas missões, elas não são esquecidas. Creia em Deus e creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador. Ele é quem recompensa. Eu acredito que quando chegarmos no céu, eu acredito, pelo amor de Deus, não estou ensinando aqui, e algum teólogo que estiver aqui quiser me repreender, dizendo que isso não tem nada a ver, depois me procura, vou reconhecer publicamente, não tenho problema nenhum. Mas eu acredito que quando chegarmos nos céus, pessoas, milhares, vão vir ao seu encontro, te dar um abraço e falar obrigado. Você vai falar, mas nem te conheço, não sei nem quem é você, obrigado. Porque a tua oferta e a tua oração me alcançou. Ah, meu Deus do céu, eu creio nisso. Eu creio nisso.
Quem investe em missões, quem abraça missões, toca tesouros escondidos, que o diabo não sabe onde está. Infelizmente, muitos irmãos não sabem onde está, mas o Senhor permite e revela aqueles que abraça, investe, ora, intercede, participa de missões. Eu quero, antes de orar aqui pela igreja perseguida, eu percebo no meu espírito de orar pela tua vida. Chamar para fora esse talento, esse dom e talento, que por algum motivo está numa gruta, num sepulcro, com uma pedra enorme tampando. Eu vou só te pedir, remove a sua pedra. Remove a sua pedra. Não é o Senhor remover, é você. Remove a sua pedra. Perdoa agora. Perdoa agora. Peça perdão. Fala para Jesus, Senhor, me perdoa, eu traí. Ou libera o perdão, Senhor, eu fui traído. Eu perdoo. Decida perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma ação, é uma atitude. Perdão não significa que você vai esquecer. Mas eu acredito que perdão é como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu me lembro o que aconteceu. Eu me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu já não sinto mais dor. Eu não sinto mais o incômodo. É uma lembrança. E aí, aqui como aconteceu algo, eu já sei que eu não vou fazer mais daquele jeito. Ou não vou permitir que aconteça dessa maneira. Decida perdoar. Remove a tua pedra aí. Quero orar por você. Mas você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Não consigo, é impossível. É, claro que é. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo Jesus, que quando estava sendo crucificado, quando estava sendo injustiçado, quando estava sendo perseguido, torturado, prestes a morrer, enfrentar a morte, ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes. Esse mesmo Espírito está dentro de você, meu irmão e minha irmã. Perdoa. Diga, eu perdoo essa situação. Eu perdoo fulano de tal. Eu perdoo o meu pai. Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo os meus pastores. Eu perdoo os meus amigos. Eu perdoo a minha esposa, os meus filhos. Eu perdoo. Eu não sei quem você tem que perdoar. Mas você também pode agora pedir perdão. Pai, eu peço perdão para o meu pai, para minha mãe. Se você tiver eles ainda vivos, se você tiver essas pessoas perto de você, depois desse momento aqui, escreve uma mensagem. Conecta com ela. Não deixa passar o dia de hoje. Hoje o dia é de vem para fora, dons e talentos, que Deus quer usar. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor. Eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que me ouve, por esse irmão ou irmã que me ouve. Oh, que o Espírito do Senhor que habita dentro dele, dentro dela, possa ajudá-lo a liberar o perdão, a viver na atmosfera do perdão, a desfrutar do poder do perdão e ser livre agora de cadeias, de prisões, de mágoas, de rancores, de câncer. Libera agora, Senhor, essa unção para esse meu irmão perdoar, para essa minha irmã perdoar, para pedir perdão também. Oh, libera agora, Senhor, sobre essa pessoa que me ouve. E eu chamo para fora agora. Vem dons e talentos. Vem você, irmão, irmã, que parou em algum ministério, que parou de exercer alguma coisa na sua vida por causa de alguma situação. E aí você parou algo que Deus te chamou. Volta agora que há tempo. Volta agora que há tempo. Ainda há tempo. E Deus vai fazer com que esses anos perdidos sejam redimidos, sejam acelerados. E os resultados que Ele tem para a sua vida, você venha desfrutar no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Nós oramos agora. Nós engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Yes! Aleluia! Glória a Deus! Olha quem eu chamei aqui. Olha quem está aqui com a gente em toda esta live. Meu Deus, ficou bonitinhos. E eu vou trazer, tem mais. Eu tenho mais 2 aqui, irmãos. Mas não... Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. Nós não temos para você. Isso aqui é só da minha filhinha, que é a nossa coordenadora, é diretora internacional dos Bebês Fufus, para orarmos, lembrarmos de orar pela igreja perseguida. Eu falei da vinheta, né? Ai, Jesus, eu não ensaiei. Tem que ensaiar amanhã. Irmãos, eu quero orar pela igreja perseguida. E os Bebês Fufus nos faz lembrar de orarmos pela igreja perseguida, de clamarmos pela igreja perseguida. E eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, que você ore, continue orando pelos nossos queridos irmãos que estão ali da igreja Zion, na China. Agora nós estamos enviando recursos para abençoar. Se você ainda não fez e quer ofertar, não estou te forçando nada, estou te dando uma oportunidade para fazer isso. Por favor, nós vamos fazer esse envio de remessa amanhã. Nós já temos o valor. Se você quiser enviar algo específico, tudo que recebermos será 100% enviado para essas famílias dos irmãos que estão presos. Deixa eu contextualizar. De 9 a 10 de outubro, agora desse mês, uma onda de operações contra a igreja do Partido Comunista Chinês invadiu a igreja Zion e prendeu os pastores sêniores, pastores e membros, cerca de 30 irmãos. Não só os prenderam, como interditaram a casa de muitos deles. As famílias tiveram que sair, esposas, filhos, tem irmãos com filhos recém-nascidos, bebezinhos, congelaram as suas contas bancárias, eles estão sem utilizar o dinheiro, estão vivendo da fé, realmente, estão vivendo... Estou abrindo a janela aqui, que deu calor aqui, aleluia. Eles estão... Tá me ouvindo, né, que eu bati aqui no microfone? Tá funcionando. Eles estão vivendo daquilo que é de oferta, porque tá tudo bloqueado, tudo congelado, só pelo simples fato de pregar um evangelho de Cristo. Só por isso. Liberdade religiosa na China é fake news. Não tem liberdade. Obrigado, Ninha. Então, nós estamos enviando recursos. Nós estamos felizes porque todos os nossos escritórios do BTJ no mundo estão enviando recursos para essas famílias. Que poderoso! E você pode fazer parte. Muitos de vocês já fizeram parte disso. Estou muito feliz com isso. E você também pode fazer parte desse mover. Entre em contato com a gente. Aninha, por favor, se puder deixar meu celular aqui, entre em contato. 11 97416 7255. Eu te passo o Pix e você oferta e nós vamos amanhã enviar essa remessa de valores que nós arrecadamos aqui. Lembra que nós não ficamos arrecadando valores, nós já temos um grupo que tem sido os nossos gatekeepers, os nossos parceiros, mas para causas como essa, nós estamos realmente fazendo uma ação diferenciada para que possa abençoar essas famílias. E eu quero te pedir oração, perdão, porque dentro desses detidos ali, dos pastores, nós temos pastores ali, infelizmente, com problemas cardíacos que estão sem os seus remédios. Nós temos ali uma mãe que tem uma filha recém-nascida. É forte, né, irmãos? E não pode estar. Então nós temos, assim, inúmeras situações. E eu quero pedir agora que você junto comigo se conecte para que possamos orar pela igreja perseguida e específico pelos irmãos da igreja Zion, ali na China, que estão presos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora, Senhor, como igreja brasileira. Nós oramos agora, Senhor, como igreja brasileira, clamando ao Senhor que é todo poderoso, que é soberano, que é maravilhoso, que é Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Visita os nossos irmãos que pelo mundo afora estão presos por causa do teu evangelho, que estão presos por causa da pregação do evangelho de Cristo, que estão presos por não negar o nome do Senhor, por não negar a sua fé em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos agora que o Senhor traga o fogo do teu Espírito, que o Senhor traga a ousadia,
que os teus dons sejam manifestados ali naquele meio. Palavras de sabedoria, palavras de profecia, palavras de conhecimento sejam liberadas. Senhor, dons da fé, de cura, Senhor, ali para aqueles funcionários do Partido Comunista Chinês, que eles vejam o poder do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, em específico pela igreja chinesa, que está debaixo dessa perseguição, e os irmãos da Zion, esse pastor em específico que tem essa situação cardíaca, que está sem o seu remédio. O Senhor é o seu remédio. O Senhor é a sua cura. Salva ele ali, sara ele ali. Oh, Pai, em nome do Senhor, visita os nossos irmãos que estão ali sem comer, sem beber, debaixo de interrogatório, de tortura, de pressão. As famílias que ficaram, Senhor, os maridos, as esposas, os filhos, que estão em algum outro lugar, porque nem nas suas próprias casas eles estão, porque foram interditados, que estão vivendo, Senhor, de maneira difícil, uma pressão enorme sobre a vida deles. Nós oramos agora, traz o teu conforto, traz o teu consolo, traz o teu abraço. Leva, Senhor, o abraço da igreja brasileira para esses irmãos. Oh, em nome do Senhor Jesus, visita, visita. Nós oramos pelos irmãos na Nigéria, pelos irmãos em Moçambique, pelos irmãos no Iraque, no Irã, em tantos países. Que eles recebam agora o consolo, o abraço, o milagre do Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bebê Fufu, sempre aqui para lembrar de orarmos pela igreja perseguida. Irmãos, chegando ao fim, 9h40, uau! Hoje foi muito especial e eu percebi mesmo que essa aula, essa lição, ou esse capítulo de hoje tem a ver com não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não deixe que a dor, o ódio, a raiva, a mágoa, a traição apague o chamado do Senhor Deus na sua vida. Há um povo esperando por você. Há pessoas esperando por você. Há bairros esperando por você, para que os seus dons e talentos possam ser utilizados para a glória do nome do Senhor Jesus e para o seu reino. Irmãos, um abraço. Como a gente viu no capítulo 27, salvou uma aldeia inteira, porque uma pessoa ouviu, obedeceu o chamado e abraçou. Um abraço salvou uma aldeia inteira. Está aqui, um abraço. Capítulo 27. Deixa eu só confirmar para não falar besteira. Se é o 27 ou o 28. Agora até eu confundi aqui. Não, é o 27 mesmo. Da irmã Lee. Um abraço salvou uma aldeia. O que Deus não pode e quer fazer através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a alegria do Senhor esteja na tua boca. E que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida e através da sua vida. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Buialpá, Yeshu Aini. Não temas. O Senhor está contigo e Ele te ama. Deus te abençoe. E até amanhã, o nosso último encontro desta série de 30 dias. 30 dias de histórias reais para edificar a tua fé. E amanhã quero organizar aqui uma mesa com café. Não sei se eu vou conseguir fazer, não sei se eu vou conseguir colocar toda a minha família aqui também, vai ser muito interessante, mas vem tomar um café comigo amanhã às 9 horas, concluindo o Back to Jerusalem, o livro com 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Deus te abençoe.